Servidor público do Poder Executivo Federal tem direito a recesso de final de ano? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e semanalmente eu trago aqui no canal informações acerca de concursos públicos e carreira no serviço público. E eu trago o conteúdo de hoje diretamente do meu recesso para dizer que sim, o servidor público federal do Poder Executivo tem recesso, mas com certas condições. Não é, digamos, um direito líquido e certo. Não é equiparado a um recesso forense, a um recesso do Poder Judiciário, por exemplo, que todo ano eles têm aquela parada de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Do Poder Executivo Federal é bem diferente, então fica comigo que eu vou explicar como funciona. Anualmente, o governo federal publica uma portaria que define as datas de recesso para comemoração das festas de final de ano. Este ano foi publicado lá em outubro a portaria número 8.676 do Ministério da Economia, que define esses períodos de recesso. E eu vou abrir aqui a portaria para explicar os detalhes. Primeiro, é sempre definida 2 semanas de recesso, que são as semanas entre Natal e Ano Novo. E o servidor, em conversa com a sua equipe, deve optar por uma dessas 2 semanas de recesso. Ou seja, a gente não tira 2 semanas completas de recesso, é apenas uma. Então, neste ano, 2022, o recesso compreende os períodos de 19 a 23 de dezembro, que foi semana passada, e de 26 a 30 de dezembro. Os agentes públicos devem se revezar nos 2 períodos comemorativos estabelecidos, preservando os serviços essenciais, em especial o atendimento ao público. Serviços essenciais que não podem parar de jeito nenhum, aqueles serviços vigilância, né, que não pode de forma alguma ter parada. Então é recomendado sempre aquela conversa em equipe para que seja mantido o funcionamento do setor, principalmente aquele que tem atendimento ao público. Então é feito esse revezamento. Exemplo, se eu trabalho num setor com 2 pessoas, eu vou conversar com meu colega e nós vamos ter que um trabalhar durante uma semana e o outro trabalhar durante a outra semana. A gente vai se revezar nessas 2 semanas de recesso. E aqui entra um ponto importante. O recesso deverá ser compensado no período de 3 de outubro de 2022 até 31 de maio de 2023. Então, na verdade, assim, o recesso não é um ganho que a gente tem, né? É um ganho porque a gente pode, digamos, descansar durante esse período, mas a regra é compensar durante o ano. A portaria estabelece que a gente tem desde o final deste ano até maio de 2023 para compensação. Como eu falei, não se equipara ao recesso do judiciário, porque o recesso do judiciário realmente eles param e até onde eu tenho conhecimento, eu já estagiei uma época num fórum, não havia regra nenhuma de compensação, era recesso mesmo, os servidores ficavam dispensados das funções, claro que tem o plantão judiciário, alguns ficam em plantão, não quer dizer que fica sem atividades, né? Alguns servidores ficam em plantão, mas aquelas horas que eles ficam em recesso não precisam, até onde eu sei, né, compensar. Já no Poder Executivo Federal tem essa regra da compensação. E aí vem 2 detalhes, porque existem já agentes públicos que estão participando do programa de gestão, que é um conteúdo que eu quero muito trazer aqui para vocês. O programa de gestão é uma nova modalidade de trabalho que muda o controle de frequência de horas por entregas. É através do programa de gestão que é efetuado o teletrabalho, né, o trabalho em home office. Então, a compensação para quem trabalha de forma presencial é em horas, né? Já a compensação para quem trabalha em teletrabalho é pelo cumprimento das entregas pactuadas no plano de trabalho e não em horas extras efetivamente. Então, em resumo, anualmente o governo federal sempre baixa uma portaria que estabelece as semanas que vai ser permitido aos servidores fazer recesso. Essas semanas sempre são as semanas de Natal e Ano Novo.
E aí nessa portaria, o governo federal, além de estabelecer as datas do recesso, também estabelece esse período para compensação, que geralmente vai até ali o primeiro semestre. E outro ponto importante é que também você não é obrigado a participar do recesso. Caso você não queira, caso a regra de compensação ali não seja viável, você pode continuar trabalhando normalmente. Inclusive, ano passado, a maioria dos servidores, dos meus colegas, pelo menos, né, fizeram assim, não tiraram recesso, porque a gente estava em trabalho remoto, então para nós era melhor, né, continuar trabalhando remotamente, a gente estava de casa mesmo, do que tirar recesso e depois ter que compensar. Até porque a gente ainda estava naquela questão de pandemia, então as festividades ainda não tinham retornado, né, totalmente à sua normalidade, tanto em 2021, né, 2021 nem tanto, mas 2020 mesmo, né, foi todo mundo mais em casa. Então, sobre o recesso dos servidores do Poder Executivo Federal era isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para me acompanhar aqui sempre quando eu publico vídeos novos. Um beijo e até a próxima!